Estava pregando sobre Tiago, né? A epístola de Tiago. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de Paulo. Não apenas porque o livro é sobre os textos do apóstolo Paulo. Abra comigo a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vamos ver se você está rápido para achar a Bíblia. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá. 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Posso ouvir um amém? Amém. Puxar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um aqui, Senhor. Venha nos abençoar de forma gloriosa, Pai. Que nosso coração esteja sedento para ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Você pode aplaudir Jesus de forte. Eu amo estudar sobre o apóstolo Paulo, os textos do apóstolo Paulo. Eu costumo dizer que depois de Jesus Cristo, entenda, depois de Jesus Cristo, o nome mais importante da história do cristianismo é o nome de Paulo. Depois de Jesus, o mais importante é o nome do apóstolo Paulo. Mais do que os outros apóstolos, eu tenho para mim que sim, pela sua contribuição. Você que vai ter acesso ao livro que eu escrevi, Introdução aos Textos do Apóstolo Paulo, uma abordagem teológica introdutória dos textos paulinos, você vai perceber isso. Como ele contribuiu. Existem pelo menos 3 formas da gente conhecer Paulo. Primeiro, você pode conhecer Paulo lendo Atos dos Apóstolos. Não foi ele que escreveu. Atos dos Apóstolos foi escrito por um historiador chamado Lucas, o mesmo do Evangelho, segundo escreveu Lucas. Ele fala de Paulo, ele fala da conversão de Paulo, ele fala das viagens missionárias de Paulo, ele tem algumas falas do apóstolo Paulo. Você pode conhecer Paulo lendo Atos. É uma perspectiva, é um ângulo de você enxergar Paulo. Quem entendeu? Diga amém. É como vocês estão me vendo. O Gabriel está me vendo nessa perspectiva. Só ele está me vendo nessa perspectiva. Só ele. A Bruna está me vendo numa outra perspectiva. Quem está lá atrás, Marcos está me vendo numa outra perspectiva. Cada um enxerga uma perspectiva. Paulo, se você lê Atos, você está enxergando Paulo na perspectiva de Lucas. Se você vai na história, você vai ter uma outra perspectiva de Paulo. Outros historiadores falaram de Paulo. Se você lê Flávio José, se você lê outros historiadores daquela época, você vai ter uma outra perspectiva. E uma terceira forma ainda para você estudar Paulo, entender Paulo, é você ler o que Paulo escreveu. Quando eu estive no podcast essa semana, na terça-feira, lá em Suzano, longe, em Suzano, e o rapaz que estava me entrevistando, pastor Anderson, ele se chama, ele é daquele grupo Ao Cubo, né? E ele fez essa entrevista comigo, ele sabia um monte de coisas ao meu respeito, pelas minhas redes sociais, pelas minhas pregações, pelas minhas
minhas falas nos debates, ele já viu diversos debates meus. Então ele tem uma perspectiva minha, daquilo que ele ouviu falar, daquilo que ele me ouviu dizer. Se você, não estou me comparando com Paulo, pelo amor de Deus, mas se você ler as cartas de Paulo, se você ler Romanos, se você ler Coríntios, se você ler todas as cartas dele, até a carta a Filemon, você vai ter uma imagem sobre Paulo, do que ele fala. Então Paulo é importante porque ele fala de tudo que você possa imaginar acerca da nossa fé. Paulo que deu as doutrinas para a igreja. Paulo falou, por exemplo, sobre o Espírito Santo, os dons espirituais. Ele falou sobre conversão. Ele falou sobre predestinação. Ele falou sobre regeneração. Ele falou sobre santificação. Ele falou sobre graça. Paulo falou sobre casamento. Paulo falou sobre segundo casamento. Paulo falou sobre a ceia do Senhor. Paulo falou de briga, como que deveria organizar esse negócio, essas brigas que estavam acontecendo. Paulo falou sobre a volta de Jesus. Paulo falou de tudo que você possa imaginar. E algumas coisas que ele não falou, você consegue ler Paulo e ter uma noção de como pensar coisas que nem ele falou. Quem entendeu, diga amém. Pelo jeito dele pensar. Então Paulo se torna importante e ele se torna fundamental para a nossa doutrina, para a nossa fé, porque ele falou acerca de todos esses assuntos que você possa imaginar, acerca do reino de Deus. E é claro que Paulo falou de missão. E é claro que falar de missão é falar dos evangelhos, sim, porque Jesus comissionou a sua igreja. Então você pode ler os evangelhos, Marcos, no último capítulo lá, o capítulo 16, você pode ler Mateus, você pode ler Lucas, você pode ler João, você vai encontrar a igreja recebendo a missão de Jesus. Mas quem colocou de forma sistemática tudo isso foi o apóstolo Paulo. Quem está entendendo, diga amém. Então tudo que é assunto relacionado à nossa fé, ele falou. Toda sistematização teológica e bíblica e doutrinária nós encontramos nos escritos do apóstolo Paulo. Tudo que você possa imaginar. Por isso que eu digo que esse livro aqui, 164 páginas. Vou aprender tudo sobre Paulo, pastor? Quem dera, irmãos, quem dera. Nem eu sei tudo sobre Paulo. Isso aqui você vai ter uma imagem panorâmica de Paulo. Você vai andar de helicóptero assim, vai ver aquela imagem por cima. Não dá para ver os detalhes, né? Mas você vai ter aquela imagem por cima. Quem entendeu, diga amém. Sabe o drone quando passa assim, ó? Não dá para ver tudo, mas dá para ter uma boa imagem. É assim. Porque se eu fosse escrever sobre Filemon, que é a menor carta, se eu fosse escrever sobre Filemon, esse livro não seria suficiente. Tem muito mais coisas para falar. Então, queridos, Paulo é isso. E é claro que Paulo fala de missão. Se você ler a carta de Paulo a Timóteo, ele fala de missão. Se você ler Tito, ele fala de missão. E essa carta aos Coríntios, essa frase de Paulo, ela falou muito comigo ontem. Porque se anuncia o Evangelho, não tem do que me gloriar. Primeira coisa, a glória não é minha. A glória pertence ao Deus que me chamou para isso. Você que prega, você que canta, você que ora, você que é um missionário, você que é um obreiro, você que é um diácono, você que é diaconisa, não importa o que você seja, não tem nada a ver com o teu mérito. Não tem nada a ver com o meu mérito, ou com o tanto que eu pude estudar, não tem nada a ver com isso. Tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Se alguém é tocado aqui, se alguém se converte aqui, se ontem 3 pessoas aqui da Brasilândia se batizaram, a glória não é nossa, a glória ela pertence a Deus. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Você pode glorificar a Ele por isso? Aleluia! Pois me é imposta essa obrigação. Eu fui chamado para isso. O Senhor me chamou
para isso. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: o Senhor tem uma chamada na tua vida. Ele fala assim: ai de mim, glória a Deus, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. aleluia, Ai de mim, se não pregar o Evangelho. E eu quero nessa manhã dizer para você que está aqui, ou que vai assistir depois, ou que está assistindo, que todos nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Diga para quem está ao seu lado: você foi chamado para anunciar o Evangelho. Amém? Posso ouvir um amém, queridos? E eu vou te falar outra coisa. Anunciar o Evangelho, glória a Deus, é multiverso. Eu anuncio o Evangelho pregando a palavra. Eu anuncio o Evangelho articulando a palavra, expondo textos, explicando textos. Eu posso anunciar o Evangelho assim? Posso. Eu posso anunciar o Evangelho através de poesia. Através de poesia eu posso anunciar o Evangelho. Eu posso anunciar o Evangelho através de música. Através de música eu posso anunciar o Evangelho. Eu posso anunciar o Evangelho através do meu testemunho falado e o não verbalizado. O testemunho falado é aquele que eu venho aqui na frente e conto para vocês. Eu era isso, eu era aquilo, Jesus me converteu, me mudou, me transformou. Eu posso anunciar o Evangelho assim. Mas existe um testemunho que eu não conto, porque ele fala por mim só. Existe um testemunho que eu não peço oportunidade aqui, mas o jeito de eu andar, o jeito de eu falar, o jeito de eu ser, a maneira que eu era e hoje não sou mais, isso, queridos, se chama testemunho. Isso se chama anunciar o Evangelho. Jesus, Ele quer fazer uma obra tão grande na tua vida, para que através da sua vida pessoas possam se converter e possam se render ao Senhor e possam se entregar para Ele através do seu testemunho de vida. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, queridos? As nossas atitudes, elas falam mais alto do que as nossas palavras. O nosso testemunho não verbalizado fala muito mais do que aquilo que nós tentamos verbalizar. Se eu chegar aqui e falar: gente, eu sou uma nova criatura, gente, Jesus mudou minha vida, gente, Jesus me converteu, hoje eu sou uma bênção, o que eu faço vai falar muito mais do que essas palavras que eu estou dizendo. Quem concorda, diga amém. Então Paulo, ele falou: ai de mim, se eu não der testemunho, se eu não pregar. Você que cozinha para o evangelismo da igreja, você está pregando o Evangelho. Você que está lá na entrega do alimento no centro da cidade aqui, irmãos, você está evangelizando muito mais do que se você subir num banco e começar a gritar que Jesus salva e liberta. A sua atitude fala mais alto. Quem está entendendo, diga amém. Essa sexta-feira tivemos uma experiência triste lá no centro. Estou acostumado ao centro de São Paulo, irmãos. Estou acostumado com a Cracolândia. Já fiz culto dentro da Cracolândia, dentro de uma base militar na Cracolândia. Estou acostumado a ver gente drogada. Mas eu fiquei chocado com o jovem que eu vi. Fiquei chocado. Nós chegamos lá no centro para fazer as entregas 7h13 da noite. Encostamos o carro para fazer as entregas. Quando eu vi aquela quantidade de gente, eu falei assim: olha, nós vamos demorar uns 15 minutos para entregar tudo. Tem muita gente. E foi exatamente assim. Nós paramos o carro, paramos a Kombi, começamos a organizar a fila. E aquele rapaz que eu filmei, ele estava normal, bem vestido, um jovem normal, bem vestido. Não é morador de rua. Estava com uma bolsa, se eu não me engano, ou com uma bolsa de lado assim. E ele estava normal, ele veio, pegou a marmita.
Ele foi lá na fila do suco, tomou suco. Ele voltou assim na nossa frente. E de repente ele pegou o K9. Eu vi tudo, irmão. Foi muito rápido. E começou a usar na nossa frente. Foi 1 minuto. No máximo 2. 1 a 2 minutos. Ele já travou daquele jeito. Travou. Ele foi tentar andar e não conseguia andar. Ele foi e caiu assim. Quem viu o vídeo, né? Viu a cena. Ele caiu. Falei, Senhor, misericórdia. Daqui a pouco ele levantou, encostou na parede, ficou lá paralisado. Paralisado. E nós terminamos a entrega, entramos no carro. Ele estava paralisado lá do mesmo jeito, travado. As pessoas passavam, saíam assim, ninguém fez nada, ele estava lá travado. Recentemente nós atendemos um jovem lá na nossa chácara, 14 anos, né, missionário? 14 anos. Acabou com o menino, acabamos. Ele não pôde ficar na nossa chácara. A família teve que buscar e levá-lo para um outro lugar. A gente não deu conta de tratar. Nós temos um lar com 2 pais e agora. Hoje em dia tem mais um lá também. Esse já está recuperado. Queridos, só Deus para ter misericórdia. Paulo falou, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Não é qualquer Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Posso ouvir amém, queridos? Daí você vê a história de Paulo. E eu tenho metade da pregação agora para pregar. E você vê a história de Paulo. Tudo que Paulo passou. Paulo não foi rico. Paulo não viveu riqueza. Paulo foi preso mais de uma vez. Paulo foi preso de forma domiciliar. Paulo foi preso numa prisão comum naquela época, no subterrâneo de uma prisão. Diz a Bíblia que Paulo foi preso com seus pés e suas mãos algemadas. Paulo foi chicoteado e ficou exposto nu em praça pública. Paulo foi perseguido pelo império. Paulo sofreu naufrágio. Ele quase morreu em um naufrágio. Foi para uma ilha chamada Ilha de Malta. E não bastante, foi picado por uma serpente estando em Malta. Então, se você não conhece a história missionária de Paulo, leia a história de Paulo. Leia o livro que você vai comprar hoje. Você vai ver quem foi Paulo. E você olha para a história de Paulo. Você olha para a história de tantos outros homens. Eu escrevi um livro alguns anos atrás, que foi até o meu TCC da minha faculdade de